10 e 11 anos, e não há pistas sobre onde eles estão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso. Não são casos isolados, a Mônica vai falar com a gente sobre isso acontecer em periferias, em regiões mais pobres e vulneráveis de cidades, de metrópoles. Vamos falar sobre isso com ela então hoje. Vamos antes com as principais notícias do dia. Vamos começar essa quinta com notícias que marcaram a data. Olha só, o Brasil é o pior país do mundo na gestão da pandemia de Covid-19, segundo um estudo australiano. O Lowy Instituto de Sydney analisou 100 países com critérios como casos confirmados, mortes e a capacidade de detectar a doença. Bom, a Nova Zelândia recebeu a melhor avaliação, com 25 mortes numa população de 5 milhões de pessoas. O Brasil, o pior país, com 200 milhões de habitantes, já tem mais de 220 mil mortes pela Covid-19. Em número de óbitos, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos. As duas nações mais populosas das Américas tiveram em comum governos populistas de extrema-direita, Jair Bolsonaro e Donald Trump. Eles minimizaram a gravidade da pandemia, ridicularizaram o uso de máscaras e foram contra medidas restritivas, além de recomendarem o uso de medicamentos sem eficácia alguma. O governo de São Paulo quer a autorização do Ministério da Saúde para usar todas as vacinas disponíveis na primeira dose. A ideia é vacinar mais gente agora, mas sem guardar os imunizantes para a segunda dose. Assim, é claro, dobraria o número de vacinados nesse momento atual, já agora. Mas a outra dose necessária ficaria na dependência da produção de mais imunizantes. Pois é, o cronograma de vacinação anunciado pelo governador João Dória, foi anunciado no início deste mês, está suspenso por falta de vacinas. O Ministério Público do Amazonas pediu a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Partido Avante, por supostamente favorecer a vacinação de pessoas que não são do grupo prioritário. O Ministério Público cita a vacinação de empresários e secretários municipais que não poderiam ser vacinados. Davi Almeida negou as acusações e disse que tomará medidas cabíveis contra os responsáveis pela investigação. Pois é. Partidos de oposição entraram nesta quarta-feira com um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Líderes do PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede apontam omissão na pandemia, descaso com Manaus e outros 13 possíveis crimes. Com estes, são 64 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. Neste pedido, nós identificamos 15 crimes cometidos por ele. 15. Não são só 15, como a própria imprensa já rolou vários. Mas nós identificamos 15 crimes relacionados especialmente à pandemia, que é o foco deste pedido de impeachment. São 15 crimes. E 7 normas, 7 dispositivos normativos que estão embasados na Constituição Federal e na Lei do Impeachment de 1950. Nós, há um ano, lutamos pelo impeachment. E quando começamos com esse debate, alguns setores diziam que era equivocado porque a prioridade era combater o Covid. É óbvio que a prioridade sempre foi combater o Covid, mas tirar Bolsonaro é uma medida sanitária para preservar a vida do nosso povo. São quase 220 mil mortos, um atraso imperdoável na distribuição de vacinas, a sabotagem às verdadeiras medidas preventivas, como o uso da máscara, como evitar aglomerações e, a todo momento, até mesmo a prescrição de remédios que comprovadamente não funcionam, ao contrário, aumentam o risco de vida para pacientes que os usem indevidamente. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, protocolou um pedido para uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, sobre os gastos com alimentação do governo federal. A chamada CPI do leite condensado deverá investigar quais são as empresas fornecedoras, como foram contratadas e quem são os seus donos. No ano passado foram gastos pelo governo 1 bilhão e 800 milhões de reais com alimentação. Muitos produtos custaram mais de 20 vezes o valor de mercado.
17 milhões de reais foram gastos com chicletes e leite condensado. Pois é. Na última notícia, ministros do Supremo Tribunal Federal estranham um pedido de procuradores da Lava Jato para impedir a defesa do ex-presidente Lula de ter acesso às gravações de conversas divulgadas pela Vaza Jato, como determinou na semana passada o ministro Ricardo Lewandowski. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o pedido para que Lewandowski reconsidere essa decisão levantou entre os ministros do STF a percepção de que a íntegra das conversas preocupa os procuradores, entre eles Deltan Dallagnol. Os procuradores dizem, entre outras coisas, que disponibilizar esses áudios fere o direito à intimidade deles. Mas vale lembrar que a Lava Jato divulgou conversas íntimas até da ex-mulher do ex-presidente Lula, a dona Marisa Letícia. Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias, sobre cenário nacional na política, com o Paulo Donizete, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual e que participa sempre às quintas aqui com a gente. Oi, Paulo, saudades de você, tudo bem? Tudo bem nesse começo de ano? Oi, Thalita, saudades também, viu? Esse 2020 que demora para acabar, né? Vamos ver se a gente consegue terminar com ele e começar logo uma nova era. Pois é, a gente está torcendo por isso, né? Vamos ver se impeachment faz começar um novo ano, né? Mas isso a gente já vai conversar. Queria falar com você primeiro sobre essa questão dos procuradores da Lava Jato. De fato, acende um alerta, né? Se eles não querem que essas mensagens cheguem de alguma forma à defesa do ex-presidente Lula, é porque pode ter alguma coisa comprometedora ali, né? Como que você vê essa situação? É importante que esse assunto esteja trazido à tona, porque refresca um pouco a memória, né, da sociedade brasileira. Né? Vale lembrar que não houve, por parte das instituições, nenhum esforço para investigar os abusos da Lava Jato, enquanto eles ocorreram entre 2014 e até meados de 2019, mais ou menos, e rapidamente os responsáveis por invadir as conversas entre membros da Operação Lava Jato foram rapidamente presos, investigados, né? Porque é aquela história do vender o sofá, né? O problema continua ali dentro de casa, as instituições continuam falhando. Mas, de certa forma, houve uma vitória do ponto de vista judicial, do ponto de vista da interpretação das leis, do presidente Lula ao conseguir o acesso ao conteúdo dessas conversas. Né? É muito importante a gente lembrar que Deltan Dallagnol era um procurador da República, responsável pela acusação. E o ex-ministro Sérgio Moro, na ocasião, era juiz responsável pela condução da operação. Então, Moro e Dallagnol, em tese, não deveriam se relacionar, não deveriam discutir estratégias, não deveriam fazer piadas, nem gracinhas, nem ofensas em relação aos supostamente investigados. Então, essa decisão do Dallagnol de tentar impedir o acesso da defesa do ex-presidente Lula ao conteúdo das conversas vazadas acaba até ajudando a sociedade brasileira a lembrar que existe uma avalanche de atitudes suspeitas por trás desse processo, né, e que, por conta desse processo, uma pessoa com a importância do ex-presidente Lula ficou presa durante 580 dias, foi excluída do processo eleitoral de 2018 e, por esse motivo, o Sérgio Moro foi até considerado pelo presidente Jair Bolsonaro, ao nomeá-lo ministro, o grande responsável por ele estar ali naquele momento tomando posse como presidente da República, um fato que a nação um dia vai lamentar muito. Inclusive, nesse começo de 2021, a gente não tem notícias sobre o possível julgamento
sobre Sérgio Moro, né, sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, sobre esse processo do ex-presidente Lula. Não há notícias em relação a isso, né, Paulo? Não tem. O que houve no final do ano passado foi uma sinalização, né, de ministros do STF, entre eles o ministro Gilmar Mendes, de que a suspeição poderia vir a ser julgada no primeiro semestre deste ano. É um julgamento que está parado desde, se não me engano, novembro de 2018. A gente continua acompanhando, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro, pandemia. A gente tem essa notícia hoje de que o governo Bolsonaro, a gestão aqui no Brasil é a pior entre 100 países em relação à pandemia, essa gestão da pandemia aqui no Brasil. A gente tem 64 pedidos de impeachment agora já ali na mesa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Ele chegou a comentar hoje, inclusive, na imprensa, de que está insatisfeito com o governo, mas não vai levar adiante nenhum desses processos de impeachment. A gente fica contando com essa eleição que pode acontecer, que vai acontecer na Câmara e que, dependendo ali do resultado, esse processo de impeachment pode ou não caminhar. Mas as expectativas em relação a isso também são um pouco pequenas. Eu queria saber a sua opinião em relação à urgência desse pedido de impeachment ser encaminhado e sobre as perspectivas reais dele ser votado na Câmara dos Deputados e ter na verdade, ter um resultado como sendo o impeachment de Jair Bolsonaro. Então, a forma como o recurso ao impeachment vem sendo tratado pela classe política nos últimos anos é um dos grandes atentados à Constituição de 88, que regulamentou, né, esse recurso que permite ao legislativo, ao poder legislativo, com base em fatos concretos de crime de responsabilidade, processar o presidente da República. Perdão. Por muito menos, a ex-presidenta Dilma foi alvo de um processo totalmente político, né, movido pelo acolhido pelo ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que foi preso em seguida. E depois disso, o atual presidente Jair Bolsonaro, em 2 anos de mandato, quando a gente terminou o ano, em 31 de dezembro, havia 59 pedidos de impeachment entregues à mesa diretora da Câmara. Desses 59 pedidos, 4 haviam sido arquivados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, logo no primeiro ano, em 2019, e os outros permanecem lá, parados, carecendo de análise, né, para que seja acolhido pelo presidente. É uma atribuição do presidente da Câmara acolher o pedido e iniciar, né, determinar a formação de uma comissão especial para avaliar esse pedido, e uma vez esse pedido julgado na comissão especial, ele vai a plenário, e o plenário decide se o presidente vai ser alvo do processo ou não, e depois ele vai ao Senado. Enfim, há um longo período de tramitação e um longo período de defesa do acusado, né? No caso, muito acusado, né? Não faltam acusações. Nas contas que a gente está fazendo aqui na Rede Brasil Atual, são 63 os pedidos já concretamente entregues à mesa da Câmara. O 63º foi entregue ontem pelos partidos de oposição, com foco nos crimes cometidos pelo governo em relação à crise do Amazonas, em Manaus. O 64, eu imagino que seja um que já está pronto, assinado por cerca de 700 professores das universidades federais, que também já está a caminho. De todo modo, não é por falta de número que a situação do presidente Bolsonaro está confortável. Ele cometeu muitos crimes nos últimos tempos, tanto com relação às instituições da República, o STF, o Congresso,
a oposição contra perseguidores, contra opositores, e a pandemia, né, na avaliação do jurista Pedro Serrano, que foi um dos primeiros a nos dar uma entrevista a respeito dessa situação, ela por si só já justifica muitos crimes a ser apurados, dada o comportamento, né, tanto do governo como máquina, como administração pública. Os ministérios não conversam de maneira integrada. O Ministério da Saúde é comandado por um general que não tem conhecimento em relação à situação epidemiológica do país. E o presidente da República é uma pessoa que definitivamente estimulou a expansão, a propagação da pandemia da Covid-19 no Brasil, com seu comportamento truculento, com seu comportamento de desdém com relação à necessidade de isolamento social, com a falta de propostas para manter as pessoas em casa e para manter as empresas sobrevivendo enquanto as pessoas têm que ficar em casa, e por falta de respeito às recomendações da ciência. Tanto é que, além de não estimular as medidas corretas para que as pessoas se protejam da contaminação, o governo ainda estimula o consumo de medicamentos que não só não são comprovadamente eficazes para tratar sintomas ou para tratar problemas de pessoas que se contaminaram com a Covid-19, como também podem fazer mal, como também podem agravar a situação dos pacientes. Então, são muitas as situações criminosas a que esse governo está submetendo toda a nação brasileira. Não bastasse o risco à saúde, o risco à economia, o risco à preservação da vida, o Brasil ainda passa essa vergonha internacional de ser o país que pior tem conduzido essa tragédia. Ô Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. E qual o impacto agora desse escândalo do leite condensado, das compras bilionárias do governo com supermercados? Deputado Marcelo Freixo apresentou, então, um pedido de CPI para que se investigue quem são essas empresas fornecedoras desses produtos, mas qual é o impacto disso na sociedade, nesse momento que há um alto índice de pessoas querendo, de fato, o impeachment de Jair Bolsonaro? Como isso, de alguma forma, se relaciona com esses pedidos de impeachment? Eu considero esse episódio aí, ainda, carecendo de investigação, um episódio até menor comparado a tudo que o governo Bolsonaro já fez para o país em termos de estrago, em termos de desmonte do Estado, em termos de desmonte da proteção ambiental, em termos de desmonte da proteção trabalhista, em termos de fracasso na condução da economia. Mas é algo que precisa ser investigado. Eu acho que um pedido de CPI, assim como um pedido de impeachment, neste momento em que a Câmara discute o processo de sucessão da mesa diretora, tem dificuldade de prosperar. Mas como falta só uma semana para a eleição da mesa da Câmara, fica aí mais uma dor de cabeça para o governo administrar a partir da semana que vem, já com uma nova direção na mesa diretora da Câmara. E com essa expectativa de que a disputa fique em torno dos nomes do Baleia Rossi, do MDB, que é apoiado por um bloco de oposição, e do deputado Arthur Lira, apoiado pelo Bolsonaro, vamos ter suspense até a madrugada de segunda para terça-feira, para saber qual será o futuro do governo Bolsonaro. De todo modo, tanto a movimentação em torno do impeachment, quanto a repercussão em torno do escândalo dessas compras do governo federal, elas revelam que existe uma frente, um bloco de oposição que atuando de maneira relativamente unificada, Tanto na semana passada, no programa República e Democracia, exibido pela TVT, com o Tarso Genro entrevistando o Ciro Gomes,
quanto no programa desta semana, com o Tarso Genro entrevistando o ex-ministro Zé Dirceu. São duas figuras extremamente com muitos pontos de discordância em relação à avaliação, ao diagnóstico da situação do Brasil. Ambos tratam a questão do impeachment como uma necessidade imediata do país. E ambos têm tratado as bandeiras que têm unido os partidos de oposição, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, né, como um princípio de unidade. Então, isso já está acontecendo. Resta saber agora qual a capacidade, né, dessas forças políticas, partidos, organizações sociais, movimentos sociais, sindicatos, né, de trazer a população não engajada para essa discussão, para prestar atenção nessa causa. E como a população gosta de um espetáculo, no geral, essas barbeiragens aí nas contas do governo acabam colocando mais lenha na fogueira em que arde o governo Bolsonaro. Certamente. Paulo, sempre bom conversar com você, um beijo e até semana que vem. Beijão, Thalita, até semana que vem. Bom trabalho, feliz 2021.